A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e eu irei comentar a 13ª lição do quarto trimestre, 24 de dezembro de 2023. O propósito de missões. Texto áureo: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Verdade prática: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 14. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos, mais uma vez eu te peço, Pai, se faz presente nessa aula. Abre nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra e praticar em nome de Jesus, e nos ajuda a cumprir o nosso propósito, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Nos ajuda em tudo, fortalece as nossas vidas para realmente obedecer o Teu chamado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Introdução: o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Palavra-chave: propósito. Qual tem sido o seu propósito nessa terra? Ganhar dinheiro? Ficar famoso? Ter muitos bens? Qual tem sido o seu propósito? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, o meu e o teu propósito, primeiramente, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo para toda a criatura. E você é um instrumento, e Deus conta com você. Não é errado você buscar uma prosperidade financeira de forma alguma, mas lembre-se que Deus tem de estar em primeiro lugar. Tópico 1, o alvo da obra missionária. Parágrafo 1, o fundamento da realidade salvífica. Parágrafo 2, um propósito global. Tópico 2, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Parágrafo 1, qual é a nossa disposição? Parágrafo 2, pois me é imposta essa obrigação. Hino 291. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Existe uma coroa nos esperando e precisamos amar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar a todo tempo e também fora de tempo, para um dia nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então,
Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, para derramar todo o teu sangue e ao terceiro dia ressuscitar para salvar toda a humanidade que crê. Porque a salvação é para os que creem. Se eu creio em Cristo, eu vou ser salvo. E crer é permanecer, é obedecer e fazer a vontade de Deus. Qual tem sido a sua disponibilidade para fazer a obra de Deus? Para obedecer e cumprir o I de Jesus. Para cumprir o I de Jesus, você pode orar, você pode interceder, você pode contribuir e você também pode ir. Então são 3 pilares, né? Orar, contribuir e ir para cumprir o propósito de Deus. Quando o apóstolo Paulo sinaliza em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ai de mim se não pregar o evangelho, porque ele sabia que se ele não pregasse, porque o próprio Jesus falou para ele que ele era um vaso escolhido e ele iria ter de sofrer por conta do evangelho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ai de mim, ou seja, iria ter uma punição caso o apóstolo Paulo não pregasse o evangelho de Jesus Cristo. E Deus também, ele conta comigo e contigo, mas muitas vezes queremos ser como Jonas, fugir do propósito, entrar nas baleias da vida, mas precisamos realmente levantar neste dia e obedecer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos obedecer. Aquilo que o Senhor quer que nós venhamos cumprir, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí você vai me perguntar, Pastor Rangel, e como cumprir esse propósito? E como cumprir, como iniciar, como fazer? Primeira coisa, você tem de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem de amar essa Bíblia. A Assembleia de Deus Ministério ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia, lê a Bíblia. Conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Não somente os 4 livros, mas eu preciso amar essa Bíblia. E está chegando agora 2024, faço um voto de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque temos tempo para tudo. Ficar horas e horas nas redes sociais, mas não queremos parar um momento para ler esta Bíblia. Para você cumprir o propósito, você precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e viver o Evangelho. Isso chama-se evangelismo. Evangelismo, você conhece do Evangelho, você estuda sobre o Evangelho. Segundo, colocar em prática, anunciar, propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é evangelização, colocar o Evangelho em ação. Você aprendeu sobre evangelismo, sobre o Evangelho, agora você vai fazer evangelização, colocar o Evangelho em ação. Em terceiro, é dar início ao propósito. Porque em primeiro você conheceu o Evangelho. E agora você tem de colocar o Evangelho em ação. E como colocar? Como dar início? Existem 3 instrumentos. E Jesus usou, os apóstolos usou, o apóstolo Paulo também usou. Primeiro, a vara. Você pesca um de cada vez. Para você que está iniciando, comece a falar de Jesus com uma pessoa. O seu amigo, o seu parente, o seu vizinho, o seu colega de faculdade, o seu colega de trabalho. Comece a realmente evangelizar de vara, um de cada vez. Depois que você começa dessa forma, você vai começar a utilizar o gereré, que já é para meia dúzia de gente, uma dúzia de gente, para propagar o evangelho em uma turma de pessoas. E depois, em terceiro, você vai utilizar o quê? A rede. A rede é você utilizar para ganhar milhares de pessoas, centenas de pessoas. Porque Deus pode fazer isso contigo. O apóstolo Pedro, ele era um pescador. E o Senhor Jesus disse, você não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Deus, ele conta comigo, contigo. Quer você usar a vara, quer você usar o gereré,
ou quem sabe a rede, mas Ele quer que nós venhamos colocar em prática. Por isso, primeiro você conhece o Evangelho, depois você coloca o Evangelho em ação, dando início a utilizar a vara, utilizar o jereré, ou quem sabe utilizar as redes, certo? As redes sociais estão aí. Você tem muitos seguidores, muitas pessoas te seguem. Utilize as redes sociais. Você tem utilizado o seu status, o seu story, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo, para falar e ler um versículo bíblico, em falar para uma pessoa ou botar no seu status: Jesus te ama, Ele quer te salvar, Jesus vai voltar. Busque fazer isso. Você não é crente? Você não quer cumprir o propósito de Deus? Então, comece com as pequenas coisas para Deus te colocar em lugares grandes, para você ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Não esqueça que existe um propósito de Deus na minha vida e na tua vida, e nós não podemos adiar, nem procrastinar, nem de forma alguma substituir, porque o propósito de Deus de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, Ele conta comigo, Ele conta contigo. Amém? Em conclusão, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Estamos no mês de dezembro, a festa natalina. Vamos utilizar essa oportunidade onde os corações estão sensíveis para proclamar o verdadeiro sentido do Natal. Muitas pessoas comemoram o Natal com o Papai Noel, que é um ladrão, um roubador do verdadeiro sentido do Natal. Ou seja, Papai Noel é uma mentira que muitas pessoas vêm propagando. Papai Noel é uma mentira, não existe. Existe um Papai do céu que deu Jesus Cristo para morrer na cruz por cada um de nós, nos presenteando em Cristo. E o aniversariante, Jesus Cristo, Ele quer o presente. E Ele quer o teu coração. Ele quer morar e nascer no teu coração. Mas quando comemoramos o Natal e dizemos Jesus nasceu no meu coração, eu tenho de largar a bebida, eu tenho de largar as drogas, eu tenho de largar as obras da carne, eu tenho de realmente renunciar, porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Mas muitas pessoas estão comemorando o Natal com muitas ceias, não é errado, mas está realmente deixando Jesus muitas vezes de fora das suas casas. Mas lembre, Jesus nasceu para me salvar, para te salvar do inferno. Nós estávamos condenados para ir para aquele lugar de tormento, mas Jesus Cristo nasceu para nos livrar do inferno. Se você quer ser livre, quer ser liberto deste mundo, entregar a sua vida a Jesus nesse momento, levante a tua mão que eu vou orar por você. Porque você realmente deixando nascer Jesus no seu coração, você vai ser salvo, transformado, liberto. As obras da carne não vai fazer parte mais da sua vida. A bebida, as drogas, a prostituição, não, nada disso vai fazer realmente sentido na sua vida. Você agora vai ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer aceitar Jesus? Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que aceitou agora, está aceitando a Cristo, que levantou a mão. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados, quebra toda aliança, todo pacto com o mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados.
Faz ele ser uma nova criatura agora. Faz ela ser uma nova criatura agora, em nome de Jesus. Escreve o nome dele, o nome dela, no livro da vida, Pai. Para que eles venham ser salvos, transformados e ser um instrumento para ganhar outras almas para Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esse meu novo irmão, minha nova irmã, em nome de Jesus. A paz do Senhor, crente. Agora você é crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe. Continue orando pelo nosso Brasil, continue intercedendo pela nossa nação, porque em 2024 o Senhor vai fazer um grande reboliço nessa nação brasileira. Não ao comunismo, não ao socialismo, não à ideologia de gênero, não à legalização das drogas, não à legalização do aborto, não para o pecado, e sim para Jesus. Porque em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Virá impeachment. Deus vai entrar com providência e vai fazer um reboliço nesse Brasil. Se preparem. Esteja orando, porque Deus há de agir e fazer coisas grandes para o nome dele ser glorificado. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Abraço do seu pastor Rangel Bispo. Deus abençoe.